Queridões, olá! Sabem, eu sempre digo que o coração é o órgão mais injustiçado do corpo humano. Afinal de contas, ele é apenas uma bomba muscular do tamanho de um punho fechado que só faz contrair e relaxar, bombeando sangue para os nossos vasos por todas as nossas vidas. Literalmente. Acontece que desde que o Homo sapiens é poeta, o coração é injustamente responsabilizado por questões emocionais, enquanto, na verdade, o verdadeiro culpado é o sistema nervoso autônomo com suas vertentes antagonicamente funcionais, o sistema parasimpático e o sistema simpático. O sistema simpático é conhecido como o sistema do medo, da fuga, da batalha. Afinal de contas, ele precisa preparar o corpo para situações de vida ou morte. E algumas dessas situações são verdadeiros bichos de sete cabeças, como por exemplo a mitológica Hidra de Lerna, aquele que deu mais trabalho entre os 12 trabalhos de Hércules. E na verdade deu tanto trabalho que Hércules não conseguiu matá-la sozinho, precisou de um primeiro auxiliar cirúrgico, porque cada vez que ele cortava uma de suas 7 cabeças, ela renascia e precisava de um auxiliar que fosse lá e cauterizasse. Acabou entrando para o imaginário popular como um arquétipo de que por mais forte que uma pessoa seja, como Hércules, ou eu por exemplo, ele precisa de uma ajuda para resolver os seus problemas. Mas às vezes os monstros não são tão assustadores, aliás, muito pelo contrário, são aquelas pessoas fantásticas, lindas e maravilhosas para o qual você esparrama todo o seu coração. Como se o coração fosse algo assim gelatinoso, mas enfim. E o que acontece é que naquele inacabável milissegundo onde você faz a proposta indecente e a pessoa dá aquela olhadinha de soslaio, como quem deixa bem claro que o prognóstico da proposta é sombrio. Pronto, isso já é o suficiente para que o seu sistema nervoso simpático atue imediatamente, liberando na corrente sanguínea substâncias, as chamadas catecolaminas, aminas simpatomiméticas, noradrenalinas, enfim, o que quer que seja, que são substâncias que têm os chamados efeitos cronotrópico e inotrópico positivos, ou seja, fazem o coração bater mais rápido e muito mais forte. Afinal de contas, você precisa bombear sangue para o momento da vida ou morte. Por isso que o sistema simpático, que aliás vamos esclarecer, o nome não tem nada a ver com medicina legal nem com o pé chato. Por isso que ele tem este nome, sim, de sincrônico, ao mesmo tempo hipático de patos. Ah, esta palavra tão explorada aqui no canal, que significa quaisquer tipo de angústias, nervosidades ou emoções que o ser humano apresente. E por isso que nós culpamos injustamente o coração. E por isso criamos inúmeras expressões literárias que não tem muita, digamos assim, correlação anatomo-clínica. Como por exemplo, ninguém pensa em uma fístula entre o mediastino e o esôfago torácico, ou uma decência de esternotomia. Que nem eu vi, por exemplo, quando eu estava no internato, um paciente córtico-dependente que teve uma decência total da esternotomia. Ninguém pensa nisso para dizer que o coração vai sair pela boca ou pular para fora do peito. Ninguém pensa numa fibrose pós-infarto de uma parede miocárdica, ou então numa hipotermia pós-hemorragia aguda, ou muito menos hirsutismo atípico para dizer que o coração daquela pessoa que destruiu seu coração é duro, frio e peludo. Na literatura musical, nada mais comum do que a expressão em americano broken heart,
que é muitas vezes traduzido como coração partido, ferido, magoado, mas literalmente coração quebrado, o que nos faria supor que, se tiver quebrado, poderíamos arranjar um cirurgião cardíaco para fazer uma reparação. Além disso, temos que lembrar que o coração é um órgão nobre e está protegido por ossos de quase todos os lados. Se você quiser atingi-lo com ferimentos perfurantes, vai fazer com que o peito fique parecendo, sabe com o quê? Na prática clínica, é comum que se façam biópsias com agulhas que perfurem os tecidos para coletar células. Algumas delas são especiais e retiram um tecido mesmo, que são chamadas de core biopsy. Imagine uma situação hipotética onde você precisasse fazer várias biópsias de coração por esta metodologia. O médico patologista iria precisar juntar todos os fragmentos numa pequena lâmina para analisar no microscópio, ou seja, ele iria juntar todos os... Agora, um momento, se eu estiver debatendo o caso com um cirurgião cardíaco ou então com um patologista e disser que o coração está partido, pode ter certeza que a interpretação será muito mais literal. Neste episódio vamos dissecar o caso do coração partido de Frédéric Chopin. Caso algum de vocês ainda tenha nascido no final do século XIX, em especial na Polônia, irão se lembrar desta melodia, uma antiga canção de camponesas polacas que diz que a luz se põe, os cachorros estão dormindo, e na verdade era uma das preferidas da senhora Tecla Justina, a mãe de Frederico. Eu chamo de Fredinho porque ele tinha mais ou menos 1,60 de altura, né? Agora, se você for como eu, apenas um rapaz latino-americano, talvez esta melodia lhe seja mais familiar. Que conta a história de uma pessoa que teve o coração roubado. E olha que acho que ela até prestou boletim de ocorrência. Foram atrás do meliante que lhe subtraiu o órgão e havia já a desculpa pronta.
Se eu roubei teu coração, foi porque tu roubaste o meu também. O coração não é uma coisa frequentemente roubada por aí, talvez as equipes de captação de transplante tenham alguma experiência, mas de qualquer jeito, a pessoa que teve o coração subtraído ainda foi colocar pedrinhas na rua, talvez no único exemplo da história da língua portuguesa onde o verbo ladrilhar é usado, mas enfim. Ambos os compositores, tanto Chopin quanto Villa-Lobos, foram para Paris, mas em situações diferentes. Villa-Lobos já foi para lá como um compositor amadurecido e depois voltou para sassaricar pelo interiorzão do Brasil, pegar músicas folclóricas como essas e fazer maravilhosas cirandas. Já Chopin teve uma história bastante diferente. Ele nasceu numa pequena cidade da Polônia, que eu vou te contar uma coisa, na época pré-internet eu li o nome dessa cidade e demorei uns 20 anos para descobrir como é que se pronuncia. Żelazo-Wola. É uma cidade dessas tão pequenininhas que seria um ponto escondido no mapa sem que ninguém soubesse da existência, a não ser pelo fato de ter tido uma pessoa ilustre que nasceu lá, como tantas outras cidades, como por exemplo a cidade mineira de Três Corações. Mas quando Chopin ainda era um adolescente, seu professor Joseph Elster chegou para os seus pais e disse que naquele país não tinha mais alguém que pudesse lhe ensinar nada, melhor que ele fosse para outros locais. E ele resolveu ir para a capital mundial da música, Viena, chegando lá aos 19 anos de idade, todo empolgado e com algumas peças embaixo das axilas. Ele realmente foi muito bem recebido pela aristocracia e pela intelectualidade local. Apresentou uma peça sua muito célebre, as Variações Opus 2 de Latidare in Lamano, de Don Giovanni, de Mozart, de Chopin... Como é que é? Peraí. Variações sobre um dueto chamado Latidare in Lamano, da ópera Don Giovanni, que é de Mozart, mas as variações são de Chopin. Aliás, eu vou contar uma curiosidade. Dizem os biógrafos de Chopin que o primeiro instrumento que ele teve contato foi uma espécie de caixa de música que tocava uma certa melodia de Mozart. Eu duvido que não seja esta célebre melodia de um grande dueto desta ópera. Mas eu vou te contar mais uma coisa. Don Giovanni nada mais é do que a versão italiana de Dom Juan, o grande conquistador. E na ópera, como não poderia deixar de ser, ele teve inúmeras amantes, que é como se chamavam as namoradas não casadas da época. Na verdade, o que acontecia é que ele fazia o chaveco mais custo-benefício que existia, que era prometer casamento. Pronto, prometia casamento, mas depois as pessoas descobriram que ele só queria, entre aspas, se divertir com aquelas camponesinhas, e aí o pessoal ficava nervoso e foram atrás dele para dar uma sova. Encontraram seu amigo Leporello, que recebeu a surra no seu lugar, e quando foi tomar satisfação com Don Giovanni, por que ele tem que ficar dando em cima de todo mundo, ele me solta a seguinte pérola: vocês são muito mesquinhos, têm um coração pequeno, é apenas capaz de amar uma pessoa só. Eu, que tenho um coração muito generoso, sou capaz de amar várias ao mesmo tempo. Depois eu não falo para você, o coração é o órgão mais injustiçado do corpo humano. De qualquer jeito, a peça foi muito bem recebida. A apresentação de Chopin com estas peças lhe deu a famosa frase de Robert Schumann: tirai o chapéu, senhores, um gênio. Mas a verdade é que Vienne estava mais interessado nos pianistas super populares e também nas valsas. Não que Chopin não tivesse no seu armamentário uma coleção magnífica de valsas, é que acontece que suas valsas não eram tão dançantes, elas tinham talvez muito mais um compromisso com a poética.
Como a valsa do adeus. Muito mais do que o compromisso com o vai-vem dos seus quadris, porque na verdade o que o pessoal queria mesmo em Viena da época eram as grandes valsas de salão que são dançadas com melodias contínuas, como por exemplo Ondas do Danúbio de Ivan Ivanovich. Dentre as valsas de Chopin, a considerada mais vienense é a sua pérola, Valsa de número 11. Com o seu irresistível trecho intermediário que demonstra toda a elegância típica de Chopin. Chopin também ficou conhecido como outras peças de ritmo ternário, mas espera um pouquinho, vocês sabem o que seriam peças de ritmo ternário? Vamos consultar o nosso oráculo. Nomino anatomico musiculorum. Para que um som seja chamado de música, ele precisa, entre outras coisas, de ter uma coisa chamada ritmo. E a escrita musical divide o ritmo em compassos. E os compassos podem ser binários, ou seja, em 2 tempos, ternários em 3 tempos, ou uma soma, como quaternários, assim como 2 e 2 é igual a 4. Vamos pegar o ritmo mais básico, o binário. 1, 2, 2. Digamos assim, uma típica dança dessa seria a marcha. Afinal de contas, por mais azêmola que nós sejamos, vamos marchar sobre 2 membros inferiores. Agora, lógico que não precisa ser exatamente tum, tá? Então você pode ter variantes. Como por exemplo na marcha militar de Hangar. Certo? E assim por diante. Se você pegar 1, 2, 1, 3 e somar um terceiro tempo, vai ficar o ritmo ternário. 1, 2, 3, 4. Pronto, temos a valsa. E obviamente é impossível de falar em valsa sem citar o mestre Johann Strauss Jr. Agora, eu vou te falar outra coisa. O ritmo da valsa é em 3 tempos com um leve acento no primeiro tempo, como por exemplo na primeira valsa de Chopin. Agora, lembra que pegamos a marcha e colocamos essa estrutura rítmica? 1, 2. Imagina isso num tempo ternário. 2, 2, 3. Pronto, temos uma outra peça que é a polonese.
E aqui uma característica típica das poloneses: a grandiosidade, a suntuosidade, a aristocracia. E é claro, não deixa de ter a elegância, afinal de contas, estamos falando de Schubert, de Chopin. Sacastes? Na verdade, o ritmo à la polaca já era muito popular antes das poloneses de Chopin e era muito frequentemente utilizado em últimos movimentos para dar aquele aspecto grandioso e virtuosístico. A própria última variação do seu Opus 2, que na verdade começou com uma marcha, é uma variação em ritmo de à la polaca. O terceiro ritmo que eu queria falar para vocês é das mazurcas. A mazurca, ela lembra muito a valsa, aliás, do ponto de vista melódico, ela é até muitas vezes de difícil distinção, diferentemente da dança propriamente dita. Agora, a mazurca pode ter uma característica que é um leve acento no seu segundo tempo, com esta típica imagem melódica, ao invés de ser assim como a valsa, ela tem este formato, certo? Já que tocamos a primeira valsa de Chopin, por que não um pequeno trecho da primeira mazurca de Chopin? Muitas vezes tem essa característica de terminar num segundo tempo. Agora, voltando ao nosso caso médico, vocês sabem o que é taufofobia? É o medo de ser enterrado vivo. Chopin sofria disso, óbvio que ele não foi o único. Alfred Nobel também tinha, a própria George Sand, sua amante, também tinha isso e relatou inclusive em um de seus romances. Mas a verdade é que Chopin pediu para ser autopsiado, não como Beethoven, porque queria contribuir para a ciência, mas sim porque ele queria que o seu coração fosse retirado do seu corpo para não correr riscos, né? E isso foi feito. O seu último médico que fez sua autópsia realmente retirou o seu coração. E na verdade é aqui que começa a nossa história. O coração foi depositado num recipiente específico com um meio de conservação, que, como geralmente é o álcool, acredita-se que tenha sido o conhaque, que era o que se usava na época. E há uma lenda sobre este coração. Aparentemente, a sua irmã Ludwika, que veio para ficar com ele nos seus últimos dias de vida, precisou agarrá-lo na sua perna, embaixo da saia, para conseguir levar o coração de volta para Varsóvia, que era o desejo do irmão. E assim que ela entregou o coração na igreja de Santa Croce, a principal igreja de Varsóvia, ele não foi muito bem recebido pelo clérigo. Afinal de contas, Chopin não tinha assim aquela vida muito cristã. Ele era famoso por ter tido como amante George Sand, que na verdade era uma mulher que tinha sido casada com outro homem, tinham 2 filhos, etc e tal. Então, fato é que o coração foi meio que escanteado, colocado numa sala qualquer lá, e o que acabou sendo, digamos, uma certa sorte para Chopin. Por quê? Quando eclodiu a Segunda Guerra Mundial, aliás, com a invasão da Polônia em 1939, ficou aquela devastação total, aquele salve-se quem puder, e o coração ficou muito tempo despercebido. E acredita-se que o fato dele ter ficado em uma sala escondida ajudou ele a não cair em mãos nazistas. Mas será que não caiu mesmo? Dizem as lendas até que um soldado alemão teria ficado em posse dele e depois ter entregue de volta para a catedral. Fato é que depois que acabou a Segunda Guerra, o coração de Chopin reapareceu, foi desfilado em carro aberto, toda aquela pompa, etc e tal, e acabou sendo repousado na igreja de Santa Croce, que era a sua solicitação.
Mas aí, em 2014, perceberam que o líquido de conservação do coração estava baixo demais, precisava ser reposto. Mas e aí que começa a nossa história de verdade? Porque o coração foi examinado por um patologista e houve revelações curiosas que eu não vou contar sozinho aqui para vocês, vou contar com uma grande amiga minha, cardiologista, doutora Valessa, para comentar a respeito.